falo assim que tudo que a gente vem nesse mundo para fazer, mesmo que a gente se proponha a querer algo no caminho, o universo ele nos coloca sempre na direção do que é o certo. Tudo que eu fiz foi buscando outros caminhos e não a comunicação propriamente dita. Então, assim, de base, minha formação, né? Eu sou técnica contábil, terminei o 2º grau com contabilidade. Meu primeiro vestibular, assim, até por admiração de uma professora, foi ter feito direito. Passei no primeiro vestibular de direito, a hora que eu cheguei na porta da faculdade, eu falei, não é o que eu quero para mim. E aí decidi que eu ia estudar medicina, porque eu amava cuidar de pessoas. E aí, prestando vestibular, essa história de não ter possibilidade, na época que eu prestei, de ter financiamento. Então, assim, meu pai e minha mãe falaram, você quer? Vai atrás. Mas você só vai poder estudar se for uma universidade pública. Nós não conseguimos pagar medicina particular. Na época, procurei, fui fazer cursinho para conseguir passar nos vestibulares. Mas olha a ironia do destino. Todos os vestibulares que eu prestei, ou eu ficava por 7 décimos, por 5 décimos, por 3 décimos, inclusive, né, em Florianópolis, que é um lugar que eu estava há poucos dias. E o fazer medicina praticamente ia ficando assim, eu ficava sempre na beira. E a minha mãe, um belo dia, eu falo que por muita sabedoria, falou, filha, vamos prestar qualquer outra coisa, um outro vestibular, para ver, assim, pra você dar uma desbaratinada, assim, uma relaxada. Tirar do foco. Tirar o foco da medicina. E ela comprou uma manual de estudante lá da Unicentro. Só que, na época, eu tinha trabalhado um período aqui numa agência e eu fazia publicidade e propaganda, ajudava a criar propagandas, criar marcas, logos, ajudar em toda a criação artística da coisa. Então, eu pensei, vou fazer marketing, publicidade ou propaganda, alguma coisa assim. Minha mãe falou, não, faz fono. Eu fui fazer um exame, gostei, é na área da saúde, você tem característica. Olha só. De primeiro momento eu pensei, tá, né, vou agradar minha mãe, vou fazer. Ou seja, as primeiras questões, quando eu sentei para responder, eu sabia. Então, assim, as primeiras eu li, as 10 primeiras. Então, por exemplo, resposta estava na A, eu jogava na E. Resposta estava na 2, resposta estava na C, eu jogava na D, porque eu não queria passar no vestibular. Dormi na prova, me acordaram, o fiscal me levou para lavar o rosto, voltei para a sala, bem na hora que eles estavam entregando o gabarito, eu falei, quer saber? Não vou ler essa prova, não. Peguei o gabarito, preenchi, fiz a redação e fui embora. Até cheguei para minha mãe e falei, nossa, mãe, a prova estava muito difícil, não vou passar. Coitada da mãe. Ironia do destino, né? Saiu o resultado da Unicentro, eu passei em fonoaudiologia. O que aconteceu? Eu fui buscar tudo que era na fonoaudiologia voltada para a área de hospitalar. Meu TCC foi dentro de uma UTI NEO, então todos os cursos, minhas especializações depois foram todas na área voltada para a parte hospitalar, para a parte de neurologia. Então eu fiz neuro com ênfase em neuropediatria, fui fazer toda a formação do BOBIT, que é evolutivo, para atender crianças especiais, para saber essa parte principalmente voltada para a neurologia. Sim. Disfagia, tudo que tivesse relação à questão hospitalar, porque eu sempre fui apaixonada. E aí, nesse processo todo, fui trabalhar na parte do SUS, fui trabalhar no hospital, montei minha clínica. Uma experiência vasta, porque a gente sabe que trabalhar em cidade de interior, você não pode delimitar uma área só de atuação. E a fono, ela é um leque muito grande. Que legal. Só que com o passar do tempo, você vai se conhecendo melhor. Você vai buscando mais coisas. Sim. E eu digo que foi aí que o destino bateu na minha porta e falou assim, tá na hora, né? Todos os cursos me levaram ao quê? A atender pessoas que eram comunicadores ou cantores. A história de São Paulo, basicamente, ela começou pós-pandemia. Nesse processo todo, teve um evento em São Paulo chamado Arrasta Pra Cima, que é aqueles drive-in, que era só com os carros. Sim. Ia ter uma série de palestrantes falando sobre empreendedorismo, né, no evento. E uma amiga minha, que morava em Curitiba, Leila, estava sem voz e no dia eu falei, Leila, o que está acontecendo? Você está ficando rouca? Eu já conheci ela de outros eventos, eu tinha visto os stories dela. Daí, do nada, ela me mandou mensagem, amiga, tem um evento em São Paulo, vamos comigo. Fui pro evento. E lá, olha como acontecem as situações. Para a gente ir pro evento, os organizadores pediram para um menino que estava lá entrar com a gente até o estádio, porque ninguém entrava se não fosse dentro do carro, tinha fiscalização, tudo. E esse menino, por incrível que pareça, estava sem voz. E eu sempre ando com as coisas junto. E aí até a Leila falou assim, não, mas como é que você vai para um evento de palestrantes lá no palco com o pessoal sem voz?
Senta aqui que ela resolve teu problema. Pro palco ficou até uma menina que trabalhava com ele e com a gente. Acabou o evento, ele saiu gritando, cadê a fono, cadê a fono, cadê a fono? Na hora eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu pensei, é a primeira coisa que a gente pensa, né? A gente sempre pensa o que aconteceu de errado. Nunca pensa um pensamento positivo. Não, primeira coisa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Esse cara tá gritando, cadê a fono, cadê a fono? Eu pensei, meu Deus, e agora? E a minha surpresa foi justamente a receptividade do que eu tinha feito com ele. Ele falou assim, meu, você devolveu a minha voz e todo mundo que está nos bastidores lá não está entendendo o que está acontecendo e eu vou levar você. Ia ter um coquetel só para os palestrantes em Alphaville. Ele me levou para esse evento, me apresentou e eu comecei a ir para os cursos dele em São Paulo. E eu lembro que o palestrante me questionou no dia do curso, porque lá a gente tinha gente que falava sobre posicionamento digital, estrategista, inteligência emocional, então cada um tinha já um brand, uma marca, uma delimitação do trabalho especificamente falando. E aí ele me olhou assim, tá, mas você é fono o quê? Fono. Porque daí começou a me questionar, né? Sim. E aí aquele questionamento impositivo, tipo, sim, me deu uma resposta. E ele olhava assim, tá, fono. E você sem saber o que responder. Não, eu tava estática até então, né? Porque assim, eu fiquei olhando, tá, eu sou fono. E a gente tem essa coisa de, eu sou fono. Sim. Mas a gente não aprende a se nomear, a se entender, a saber o que você espera. Exato. E eu lembro que uma menina olhou pra mim e ela falou assim, mas você é a fono das estrelas, você tá atendendo esse pessoal e eles são as estrelas do palco. Olha só. E aí começou, fono das estrelas, e aí um indica, apresentei meu trabalho pra uma pessoa, foi gostando, foi me indicando para outra. Nunca ia pro palco. Eu não apareci, até porque, assim, eu venho de uma fase escolar, de alguns traumas escolares e uns traumas de autoestima, principalmente, assim, pós-adolescência, aquela fase de faculdade. E eu passei um período, assim, de autoestima realmente muito baixa. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a uma fase que eu tive crise de pânico de autoestima, Lu. Nossa. Eu não consegui me reconhecer no espelho. Então, você imagina, para uma pessoa que vem de uma fase de não merecimento total. Sim. E aí, assim, questões escolares que, né, na época não existia o nome tão bonitinho como o bullying, né? Bullying. E eu lembro que nessa fase, eu comecei a entrar muito nessa questão de autoestima. E aí, quando eu entrei para essas crises de pânico, realmente, eu não queria que ninguém me visse. Eu não conseguia me enxergar. Eu não me olhava no espelho. Então, você imagina outra pessoa me ver. Caramba. E quando eu comecei a acompanhar mais e cuidar muito mais da voz do Anderson Luiz, o mentor, eu lembro que eu comecei a estar mais nos bastidores com ele, nos eventos. E ele sempre fazia questão de me apresentar para as pessoas. Então, ele sempre falava assim, cadê a minha fono? Né? Eu vou apresentar a minha fono, que cuida da minha voz. Só que aí estava muito cômodo para mim. Por quê? Toda vez que ele falava isso, né, eu sabia que ele ia falar. No palco. Eu até subia no palco, eu já estava preparada. Eu fazia o meu tchauzinho de Miss, toda elegante, sorria e descia do palco. E eu lembro que teve um curso de palestrantes que ele deu em Curitiba e ele fez muita questão que eu estivesse no curso. E toda vez que ele fazia, ele me deu todas as formações. E eu lembro que eu cheguei no curso, 3 dias, cheio de gente na frente. E aí ele falou, tá, mas assim, agora falando na parte formação de palestrantes, ou seja, né? Começou o evento falando das importâncias e aí ele fala, a importância de um palestrante é a voz, sua ferramenta de trabalho. Imagina. Nisso ele, olha, tá, mas cadê a minha fono? Eu pensei, né? Vou me preparar, sorriso, mãozinha postas pro tchauzinho de Miss, né? Pra eu sentar. Sem falar uma palavra. Nada, eu nunca falava microfone. Nossa. E nesse dia eu não percebi, mas quando ele me fez isso, ele me chamou na frente para me apresentar, né? Antes de eu pensar no tchauzinho de Miss, eu não vi que a mão dele tava com o microfone. E ele simplesmente olhou assim, então agora eu quero que você fale para as pessoas, e pegou na minha mão e colocou o microfone. O que você faz, como que você trabalha comigo e qual que é o teu diferencial. Nossa. E a hora que eu olhei para falar para ele que eu não ia falar, não deu tempo, porque ele já não estava no palco, estava eu, o microfone, as pessoas todas na frente. Não tinha mais o que fazer. Não tinha. Então, assim, eu precisei me expor a falar. E aí foi um evento todo que as pessoas começaram a me pedir muito sobre o que fazer, ajuda e tal. E esse foi o ponto principal que me fez entender o quanto é diferente eu estar no palco com o microfone, trazendo conhecimento, me expondo, do que eu ficar. Mas, claro, foi um processo todo de trabalho interno comigo para eu poder aceitar, para eu gostar do que eu estava fazendo. Foi um processo longo.